Conexão Empresarial, com Maristela Moura. O Conexão Empresarial está no ar e nós estamos conversando hoje aqui no programa, nossos estúdios, com José Gustavo da Luz Cirne. Ele que é da Cirne Automóveis, nós vamos conversar bastante, né, sobre toda essa parte de automóveis em Santa Maria. Prazer em recebê-lo aqui nos nossos estúdios. Da mesma forma, Maristela, prazer em estar aqui, contribuindo também com o teu programa, né? E falando um pouquinho da história, tanto minha quanto da minha empresa. Se Deus quiser, vamos conversar muito hoje. Nós vamos então pegar agora um pouquinho um resumo, bem resumo mesmo, né? A respeito do teu currículo e depois nós vamos ver um audiovisual, um VTzinho aqui sobre a tua empresa. Perfeito. Nascido em Santa Maria, José Gustavo da Luz Cirne, ele é casado com a Camila Caetano, que é servidora pública. Ele é pai de Ângelo Caetano Cirne, de 1 ano e 3 meses. José Gustavo formou-se na, então, Unifra e também tem MBA na Fundação Getúlio Vargas. Atualmente, ele faz MBA na Antônio Meneghetti Faculdade. Ele é administrador da Cirne Automóveis, onde desde 2001 trabalha, sendo que em 2012 assumiu toda a parte administrativa da empresa. Resumidamente é isso, Gustavo? É isso aí. A nossa empresa ela é uma empresa familiar, né? Ela surgiu em 1994. Para eu falar a história da empresa e eu falar a minha história, eu tenho que contar primeiro um pouquinho como é que ela começou. Tá. Então, antes de você contar a tua história, a história da empresa, nós vamos ver um pequeno VT, né, que vai nos dar o primeiro gancho, então, para essa linda história que nós vamos contar. Perfeito. Vamos ver, então. Fundada em 1994, no centro de Santa Maria, a Cirne Automóveis atua no ramo de comércio de veículos, novos, seminovos e usados. O estoque da empresa conta com mais de 100 carros disponíveis para negócio, nos mais variados preços. Em junho de 2022, o empreendimento também expandiu os serviços, inaugurando a oficina mecânica Oficirne, que também oferece serviços de guincho, pintura e polimento de maneira terceirizada. Atualmente, com 12 colaboradores, a Cirne Automóveis tem a sede localizada na Avenida Fernando Ferrari e conta ainda com uma filial no bairro Camobi. Agora sim, Gustavo, vamos conversar um pouquinho então, como é que começou a história da empresa? A nossa história ela é muito interessante, porque ela começa como a história de muitos brasileiros que um dia deram certo. E digo, a história começa com meu pai. Meu pai ele era gerente de uma, acho que tu deve lembrar, era da empresa Encosul, que era uma empresa de eletrodomésticos, como uma Colombo, uma Magazine Luiza dos dias atuais. E essa empresa ela era muito grande. Meu pai veio transferido de Porto Alegre para Santa Maria para administrar ser gerente dessa empresa. Uhum. Passaram-se alguns anos e essa empresa acabou fechando. O meu pai, como uma pessoa de classe média baixa da época, para não ficar inseguro, ele resolveu vender o carro dele. Isso em 1993, 94 mais ou menos. Uhum. E tinham 2 crianças, eu e minha irmã, e consequentemente tinha que levar na escola, tinha que levar a minha mãe na faculdade e assim por diante. Dessa maneira, ele tinha um Escort verde água, lembro até hoje do carro, e ele optou por vender esse veículo para poder ficar com uma reserva. E dessa maneira, ele não podia ficar a pé, comprou um outro veículo de valor inferior. Um vizinho, ele limpando o carro, esse carro que tinha acabado de comprar, olhou o carro e se interessou pelo carro. Ele, por um valor um pouco a mais, acabou vendendo. Não podia ficar a pé, comprou um outro veículo. Claro. Dessa maneira, por estranheza dele, outra pessoa se interessou no carro. E ele vendeu, dando um start numa ideia de, aqui pode ter uma oportunidade. Então, eu digo isso que a empresa começou na dificuldade. Uhum. Ela começou como muitos brasileiros começam, né? Como é os dias atuais, assim. Então, nem tudo está perdido. Às vezes a vida ela dá uma guinada bem interessante, né? Digo interessante porque, olhando para trás, valeu muito a pena, né? Isso falando da história do meu pai. E nesse giro de compra, vende para vizinho e assim por diante, viu-se essa oportunidade. E aí o meu pai começou a colocar carros, né, de maneira
autônoma em outras lojas, né? Até no Tolly Automóveis, somos muito gratos a ele por onde a gente chegou. E a partir daí surgiu o start do pai ter a loja própria, que a nossa loja ela começou na Avenida Medianeira, onde é a atual Caixa Federal, Banco Caixa, né? Na Avenida Medianeira, esquina com a Floriano Peixoto, né? Então a nossa loja começou com um espaço para 1.000 metros quadrados com 4 carros. E muito empreendedor, meu pai na época. Isso que época foi, tu te lembra, Gustavo? Que ano foi isso, mais ou menos? Foi 94. 94. Foi uma época bem interessante, que a economia estava se abrindo também, né? Então, às vezes a gente está atento às oportunidades certas, no lugar certo, né? E com muita gana, muita vontade de trabalhar e determinação, as coisas com certeza decolam de uma maneira bem veloz, né? Exato. Então, o pai em pouco tempo acabou tendo num espaço lá em torno de 80 carros, né? Na época. Então, se fez muito em um espaço muito curto de tempo. Tanto que muitas pessoas achavam que o meu pai tinha ganhado, por exemplo, na Mega Sena, né? O que é um absurdo. Eu me lembro desses assuntos mesmo da cidade. Exato. Exato. E é um folclore, né? Para nós é muito engraçado e até lembro com muita, assim, até alegria, sabe? Mas olhando sempre que o trabalho é que faz a diferença, né? Meu pai trabalhava das 8 horas da manhã às 8 horas da noite, de segunda a domingo, tanto que tinha o bolsão de automóveis, que era no antigo mercado Trevi Center, ali bem pertinho. Nostálgico, né? Tá muito nostálgico o nosso papo. Mas é bom, a gente tem que resgatar toda essa história, porque as pessoas têm curiosidade, né? A gente tem curiosidade de conhecer, na verdade, as histórias das empresas de Santa Maria e que fazem Santa Maria, que fizeram Santa Maria e que é o desenvolvimento, né? De Santa Maria girando. Com então, certeza, a gente precisa saber sim, então vamos fazer essa parte nostálgica para depois ir para os tempos atuais. Exato. E aí ficamos nesse local, né, por muito tempo, até 2004, né? Em 2000 eu já comecei a trabalhar, antes eu já trabalhava como office boy da empresa lá com 16, 17 anos, aí eu começo a entrar na empresa propriamente dita, né? Bem novinho já você começou a entrar na empresa. Exato, mas de maneira totalmente superficial. Não posso dizer que eu era exemplar, que realmente não era. Era um jovem e tinha as questões pessoais de até de se encontrar, né? Saber o que queria fazer do próprio futuro. Exato. E dessa maneira, eu entrei em 2000 e aí eu tenho uma coisa muito engraçada, assim, interessante, que são escolhas, né? Quando eu fiz 18 anos, o meu pai me deu 20 mil reais. Na época era um bom valor. E o meu pai disse assim, aqui está o dinheiro da tua vida. Aqui tu vai decidir o que tu vai querer fazer. Eu te mostrei como é que faz para as coisas darem certo. Como é que é uma boa maneira de viver a vida e trabalhar. Mas aqui está um investimento que eu estou fazendo em ti e a partir daqui é contigo. Dessa maneira, eu comecei também a comprar e vender carro. Me lembro a primeira vez que eu comprei um carro, chegou até me arrepiar, foi um Corsa Champs 98 verde musgo. Eu fui na casa de uma senhora. Antigamente até não existia internet, né, como venda de veículos, então tudo era no jornal. E quem estivesse na época com o jornal A Razão, que era da época, claro. O jornal da época, claro, nosso jornal daqui. Com a primeira pessoa que recebesse o jornal tinha a chance de ver as primeiras oportunidades de negócio que tinham, né? Fazer as conexões com as pessoas ali e tentar buscar os melhores carros para poder comprar, para poder revender. Era a única forma que tinha de comprar na época. Então ali eu fui e fiz a minha primeira compra. E dali para cá as coisas foram evoluindo, né? Já em 2004 a gente... E aí quando você sabe, nós vamos voltar um pouquinho, né? Então, eu vou te perguntar. Gostou do início? Gostei do início. O que eu quero dizer assim, aí quando você comprou o primeiro carro, mas você não vendeu dentro da revenda do pai, né? Do Cirne Automóveis, tu começou paralelo a isso? Não. Eu comecei exatamente junto. Meu pai, comprou ele foi o carro e colocou dentro da revenda. Exato. Tá, meu pai foi um grande incentivador desse processo. E para qualquer negócio, o que faz dar certo é confiança, né? Tem que ter confiança no que tu está fazendo. E eu fui bem treinado dessa maneira.
A minha escola foi muito boa, eu digo isso. E dessa maneira, com esse treino, meu pai me ensinou uma coisa, que era, mesmo às vezes quando a gente trabalhava, por exemplo, eu vendendo carro dentro da loja como um funcionário, como um colaborador mesmo, assim, da minha família, que era um negócio do meu pai naquele momento, a ideia era sempre lidar com o dinheiro do outro é algo complicado de saber o que é o melhor. Então o meu pai sempre me doutrinou assim, ó, o que tu for fazer é o melhor que tem que ser feito. Então, não importa se poderia ganhar mais ou menos, o que tinha que ser feito, foi feito. E essa confiança me foi passada muito cedo. Então, me deu possibilidades de nunca me arrepender praticamente do que eu fazia, porque se eu fizesse um bom negócio, beleza. Se eu fizesse um mau negócio, beleza, porque eu estou aprendendo também. Né? Então, foi bem interessante esse início de caminhada. E aí, ao passar do tempo, lá por 2004, nós mudamos daí da Caixa, do local, como eu falei, que é hoje atual Banco Caixa, né? E nós passamos a nossa loja para a Fernando Ferrari. Essa mudança e esse momento nós vamos conversar depois do intervalo, pode ser? Perfeito. Então tá, nós estamos conversando com o José Gustavo da Luz Cirne, ele que é o administrador, né? Ele que é o chefão lá da Cirne Automóveis. Nós já voltamos. Estamos apresentando Conexão Empresarial. Complexo Hospitalar Astrogildo de Azevedo. Centro de referência em saúde no interior do Rio Grande do Sul. Uma estrutura que integra o Hospital Astrogildo de Azevedo, a Policlínica Provedor Wilson Aita e o Hospital Alcides Brum, reunindo uma equipe multiprofissional e equipamentos de tecnologia de ponta para ser referência em múltiplas especialidades. Os purificadores da linha Purifique fornecem água purificada, onde os índices de retenção são comprovados por laudos, garantindo que contaminantes como cloro, pesticidas, metais pesados, bactérias, toxoplasmose, fármacos, ferrugem e microplásticos sejam retidos pelo refil. Possuímos patente mundial na retenção de vírus. Purifique, viva bem, viva saudável. Confira em uma de nossas lojas ou pelas redes sociais Purifique Santa Maria. Sou mãe e médica, e por isso sei que a saúde do meu filho é prioridade. Pensando nisso, a Unimed lança o Uniped, o cartão exclusivo para emergências pediátricas. Da sua casa, você faz uma videoconsulta com um pediatra ou é atendido aqui, no novo pronto atendimento da Unimed. Com o Uniped, seu filho tem acesso a consultas, exames, procedimentos e serviços no Hospital Unimed com valores diferenciados. Baixe o app do Hospital Unimed Santa Maria e conheça o Uniped. Voltamos a apresentar Conexão Empresarial. Voltamos então com o nosso Conexão Empresarial. Eu estou conversando hoje com o José Gustavo da Luz Cirne, ele que é o diretor administrativo da Cirne Automóveis. Antes do intervalo, né, Gustavo, nós estávamos falando a respeito de toda essa linha que começou, né, a Cirne, sobre a história da Cirne no começo. Estavam na Medianeira e agora nós fomos para Fernando Ferrari. Exato. Como é que foi essa mudança, né, da empresa de um lugar para o outro? Perfeito. Em 2004, o meu pai ele tinha concluído o prédio de onde hoje é a loja, né, a loja da Fernando Ferrari. Ainda é. E com a conclusão do prédio, a gente acabou surgindo a necessidade de ir para um lugar próprio, né? E a gente foi para esse lugar que a gente está até hoje, né? Na Avenida Fernando Ferrari, né? Número 1001. É logo que tu desce da Medianeira em direção ali, né? ao bairro. E a nossa empresa está localizada ali de 2004, né? Até hoje. E em 2004 a gente continua a nossa caminhada. Ao longo do tempo aí eu começo a entrar realmente de uma maneira mais ativa, participativa e já em forças praticamente iguais. Porque ao longo do tempo, o meu pai sempre me incentivou muito também e me ajudou, me auxiliou e fez com que o meu estoque pessoal, nós éramos 2 sócios já dentro da empresa,
né? Com estoques variáveis, né? Ele tinha uma certa quantidade, eu tinha outra. E as coisas foram se desenvolvendo até que eu comecei a ter mais carros que o pai. E ele começou já num processo já de... o comércio em si, lidar com o público, ele gera um determinado desgaste. E como eu falei, como foi tudo muito rápido na questão dele, surgiu a necessidade dele diminuir um pouco o ritmo, né? Ele sentiu a necessidade. Eu até hoje eu digo que ele poderia ter continuado trabalhando com o mesmo, né, volume de trabalho, assim por diante, porque no nosso negócio em si, e ainda é assim, às vezes a gente não entende tanto do produto como algo fundamental, mas a gente entende de pessoas, né? Fazer conexões certas entre necessidade, demanda, oportunidade, né? Capacidade financeira para tentar extrair o melhor para aquele cliente, para aquela pessoa, né? E isso ele era muito bom. Estabelecer conexões entre pessoas, fazendo com que aquilo que a pessoa recebesse era realmente aquilo que ela esperava e também o que faria diferença para ela, que realmente atenderia a necessidade dela, né? E como nós trabalhávamos com carro usado nesse período também, né? A vida inteira foi com carros usados e seminovos, né? A gente tinha um bom pós-venda, então sempre que a gente podia, ou em muitas situações às vezes até que não tinha garantia alguns carros, a gente sempre estava próximo do cliente, né? E isso gerou muita confiança dentro da nossa empresa, né? Da empresa perante a sociedade, né? Então, tanto que muitas pessoas, alguns clientes, por exemplo, ligam atualmente, algum tempo atrás, ligam, escolhem o carro pela internet, ligam, olham e dizem, não, eu confio em vocês, não preciso levar em mecânico, não preciso nada, e vai na nossa confiança, né? Isso é Já são clientes antigos, que já compraram outros veículos de vocês. Também, e até pessoas novas também acontece isso. Acontece bastante, por incrível que pareça, porque tem uma relação da Cirne Automóveis com a sociedade, que é muito interessante e dessa maneira nos gera mais compromisso ainda como empresa, né? Porque a gente tem mais responsabilidade. Exato. Né? Então, nos fortalece também, mas nos aumenta o nosso compromisso com aquilo que a gente faz. Né? Já fez, né, na longa caminhada que viemos, né? Já que esse ano nós vamos fechar 28 anos de história, né? Porque é uma história, não é uma... história, claro que não. Né? E isso nos engrandece muito, né? Em 2000, só retrocedendo um pouquinho, então, em 2011, 2012... o seu José Cirne, que é o meu pai e fundador da empresa, ele acabou por optar por se desligar. Simplesmente ele pegou um dia e disse assim, a partir de amanhã eu não venho mais. Mas bom, ele podia. E assim, podia, mas a gente achava que era sempre uma ser depois. Uma conversa, não ia acontecer nunca. Ia ser depois. E aí só acabou. Papo. Exatamente isso, era só papo dele. Ele tá meio, não tá num bom dia hoje, como todo mundo, né? Às vezes a gente não tá no melhor dia. Mas realmente aquele dia ele não foi mesmo. E dali para frente a gente começou a dar a nossa personalidade para a empresa e nosso jeito, né? Tentar evoluir ela também, né? Aumentar questões de capacidade, atendimento, melhorar internamente, né? Em momentos de crise, como aconteceu lá por 2013, 2014, ali que deu uma reajustada no mercado. A gente deixa eu só entender um pouquinho. Quando vocês foram para Fernando Ferrari, ele não estava mais? Estava. Ainda estava? Ele estava, porque... E vocês foram na Fernando Ferrari em 2004. 4. 2004 eu estava confundindo com 14. E estamos lá até hoje. Isso, 2004. Mas em 2012 que teve essa ruptura, né? E em 2012 a gente... Tem loja, as cenas ali da loja. Aí já é em 2004, aí já é uma foto atual, né? 2004. Dá saudade, me lembro dessa placa que o arquiteto mandou colocar ali, eu briguei que eu queria colocar lá em cima e depois fui voto vencido, mas depois no futuro eu acabei trocando. Então, nesse processo, em 2012 a gente abriu outra empresa, que nós abrimos a Cirne Premier, que ficou em funcionamento de 2012 a 2021, né? Que era na Avenida Medianeira ali, 18, 19.
na frente do Banco do Brasil Estilos, né? Que vinha com um perfil já de carros mais novos, carros importados, né? E a gente levou ela muito bem, acho que foi um excelente case assim, de sucesso, nos alavancou muito, assim, né? Paralelamente, a gente continuou com a nossa loja da Fernando Ferrari, né? Onde, como eu falei, repito, estamos até hoje. E em 2019, aí nós tendo necessidade, porque assim, ó, é interessante dizer e comentar, por que novos negócios surgem, né? Novos negócios surgem a partir do momento que o empresário, o empreendedor, ele vê que ele pode fazer mais. E digo porque aconteceu um fato que fez com que nós buscássemos um novo ponto, né, que é a nossa loja que nós temos atualmente na faixa velha de Camobi, na Avenida Evandro Ber. E o que aconteceu? Alguns clientes que a gente percebeu que nós víamos que os concorrentes colocavam uma determinada venda e aquele cliente ele não tinha passado pela nossa empresa. E eu ficava chateado não por comprar no concorrente, mas sim por ele não ter me dado a oportunidade de mostrar o meu trabalho. Porque se eu conseguir mostrar o meu trabalho, eu tenho grandes chances de ser efetivo. E aí, pensando nisso, não nos concorrentes, mas na capacidade nossa de poder atender mais pessoas, irmão, se as pessoas estão comprando e não estão nos vendo, nós vamos ter que nos direcionar próximo dessas pessoas. Então, começamos a pesquisar, fomentar, e aquilo foi como um start. Tinha que ser feito. O empresário, o empreendedor, ele tem essas questões. Ele acorda um dia e ele vê, não, é isso. E a gente não pode deixar essa chama se apagar, sabe? Se tu vê que aquilo ali realmente é fundamental, vai fazer diferença, tem que correr atrás e buscar fazer dar certo. Dessa maneira, nós abrimos a nossa loja daí, né, em 2019, então nós ficamos com 3 lojas, né? Nós ficamos com a loja da Fernando Ferrari, a loja da Avenida Medianeira e ficamos com a nossa loja em Camobi, que nós inauguramos no final do ano de 2019. Posso dizer que com essa iniciativa nós dobramos o nosso faturamento, né, com essas 3 lojas, né? Então foi algo realmente que olhando... Que deu certo, foi muito bom. Muito. Então sempre tá atento à visão, né? Aquilo que toca dentro de ti, que tu vê que não é isso, é aqui por aqui que eu tenho que ir, né? E seguir e ser realmente incisivo com algumas coisas que vêm de dentro, vamos dizer assim, né? Então, em 2021, em função, né, do que ocorreu da pandemia, nós estamos trabalhando, por exemplo, como teve uma dimensão, aí vem a questão de mercado, né? Houve uma redução brusca, né, na oferta de produtos e nós tínhamos na época, nós chegamos a ter o teto de 130 carros, né? Até nós somos a maior loja de veículos usados, seminovos e novos, né? A gente trabalha com novos sob encomenda, do interior do estado, né? Então, isso para Santa Maria, eu acho que é uma coisa bem bacana, assim, porque é muito fácil a gente olhar o longe, né? Às vezes nós temos na nossa cidade grandes pessoas que fazem excelentes trabalhos, mas a gente acaba olhando sempre aquele empresário de fora. E faz parte, mas eu acho que tem muita gente boa por aqui fazendo ótimos trabalhos, com muitas histórias, como eu comecei contando lá no início, né? De sair praticamente do nada e as coisas darem certo, com muito trabalho, muito suor. E aí, em função, né, dos fatos que ocorreram, houve uma diminuição de mercado muito grande da época, ali em 2020. Então, nós tínhamos 3 lojas, 60% de estoque na Medianeira, 60% de estoque na Fernando Ferrari e 60% de estoque em Camobi. Então, tu entrava na loja e parecia que as lojas estavam vazias. Isso há de convir que todo mundo quer ir no restaurante que tenha bastante pessoas, né? Não quer ficar na fila. Mas se tem bastante pessoas... É porque é o melhor restaurante. Exato, né? Nem sempre, mas... Mas é. Isso mexe com a cabeça das pessoas. Mexe, sim. E a gente começou a sentir que isso começou a mexer com as pessoas, sabe? E aí a gente optou por fazer o encerramento da Cine Premier, né? Como eu falei, foi um case de sucesso muito bacana, mas a gente viu a oportunidade de ficar com 2 grandes blocos. Então, na nossa loja da Fernando Ferrari, cabem em torno mais ou menos de 55 carros.
E na nossa loja de Camobi, que é uma loja muito grande, extensa, né? Pode ver desde a frente dela, uma loja muito imponente. Ali nós temos em torno de 50 carros também. Então, com essa redução de 60%, um ponto comercial acabou, logicamente, olhando não só de forma empresarial, em termos de redução de custos, assim por diante, mas como fora de havia contexto. necessidade, né? Exato. De tudo isso para menos veículos. Exato. Né? Então aí a gente fez esse fechamento maravilhoso. Foi um ajuste, na verdade. Um ajuste de conta, um ajuste de rota. Isso é importante, né? Todo empresário, empreendedor, de acordo com o tempo, ele tem que fazer análises, né? Estou indo pelo caminho certo, estou fazendo correto, será que é por aqui? E cada vez essas análises, tanto de cunho empresarial quanto pessoal, né? Eles devem ser mais reduzidos, né? Antigamente virava o ano novo, e aí tu pensava no que tinha que fazer. Hoje em dia está de semana a semana, né? Em 15 dias, tem que rever. Está sempre revendo. E aí? Eu vou pedir um pouquinho de licença agora, Perfeito. Nós vamos dar um pequeno intervalo, que eu preciso fazer esse intervalinho. Eu falo bastante. E a gente vai voltar, mas a gente tem bastante tempo ainda para conversar. A gente vai voltar logo depois do intervalo. Estou conversando com o José Gustavo da Luz Cirne, ele que é o diretor administrativo da Cirne Automóveis. Nós já voltamos. Estamos apresentando Conexão Empresarial. Campanha Adega Cheia Shopping China Rivera. São mais de 1.500 opções de vinhos importados e sofisticados para vocês. Brinde os melhores momentos com os vinhos importados do Shopping China e crie experiências incríveis com vinhos renomados. Acompanhe as nossas redes sociais e fique por dentro de tudo que acontece por aqui. Quer elevar a sua autoestima? Chegou em Santa Maria a Clínica Estética Face Doctor, especializada em rejuvenescimento e harmonização facial. A clínica conta com atendimento especializado, que se destaca pela qualidade e sensibilidade com cada cliente. Oferece procedimentos não invasivos, como botox, ácido hialurônico, fios de sustentação, bioestimuladores de colágeno e lipo de papada. Agende uma avaliação e descubra qual o tratamento ideal para a sua pele. Na Rua Marechal Floriano Peixoto, 1357. Localizada na Avenida Dores, em Santa Maria, a Henk Store trabalha com marcas renomadas do mundo da moda. A loja proporciona que você tenha um estilo para cada momento, com muito conforto e elegância. O espaço foi pensado para que os clientes tenham um atendimento personalizado, com estacionamento privativo e horário diferenciado. As tendências da moda masculina e feminina você encontra na Henk Store. Saiba mais nas nossas redes sociais. Voltamos a apresentar Conexão Empresarial. Estamos de volta então com nossa Conexão Empresarial. Eu estou conversando hoje com o empresário José Gustavo da Luz Cirne. Ele que é o diretor da Cirne Automóveis. E antes de nós darmos continuidade ao nosso bate-papo aqui, que está ótimo aqui nos nossos estúdios, nós vamos ouvir o depoimento de alguns colaboradores da Cirne Automóveis. Vamos lá. Oi, me chamo Viviane, trabalho no Cirne Automóveis há 12 anos, em frente ao setor administrativo. Trabalhar e permanecer aqui na empresa é uma escolha que me traz satisfação, tanto pessoal quanto profissional. A empresa está em constante evolução. Nós temos agora a filial em Camobi, temos o setor de mecânica e também os serviços que estão iniciando de guincho dos automóveis. Conviver e aprender com meus colegas diariamente é muito bom. A gente vive numa constante de respeito, profissionalismo. A relação que a gente tem com os nossos clientes é uma relação muito importante, porque é uma relação de extrema confiança, né? Devido já ao tempo de empresa,
perante toda a comunidade de Santa Maria e região. A gente tem clientes antigos, né, que têm extrema confiança em nós, no nosso trabalho. Olá, me chamo César Correia, trabalho na empresa Cirne Automóveis há mais de 27 anos. Desde o tempo da loja da Avenida Medianeira, com o seu Cirne e com o Gustavo. Tudo que eu sei de veículos, eu aprendi aqui, junto com os meus colegas. Tem alguns que trabalham há bastante tempo junto com nós, e a gente tenta passar para os colegas novos. A nossa relação é muito boa, o convívio com os colegas, a gente tem uma estrutura boa de trabalho, com todo o suporte, e acredito que consegui colaborar com a empresa nesse tempo todo, e a empresa comigo também, que tudo que eu tenho e tudo que eu preciso, eu tenho toda a ajuda e todo o suporte da empresa. Hoje estou à frente da oficina, que é um novo desafio para mim e para a empresa, e acredito que vai dar tudo certo, a gente vai conseguir seguir em frente. Colaboradores também são a alma, né? Eles são a alma de qualquer negócio, né? De qualquer bom negócio. Ah, com né? certeza. Isso é uma coisa muito interessante que a gente sempre fala, né? Que pessoas chaves, né? As pessoas são... É um ponto alto, assim, da nossa empresa. Porque poucas empresas têm, por exemplo... quando a empresa começou, o primeiro funcionário que nós tivemos era um amigo meu, que era vizinho da frente da nossa casa. E esse é o César, e somos muito gratos ao César. Até hoje, ele trabalha com nós, até hoje. Fazem 28 anos que ele trabalha na nossa empresa. Depois nós tivemos, tem também o Ednardo, que é outro funcionário, que tem 22 anos de empresa. Então nós somos uma empresa que ela tem um histórico de longas relações com funcionários, né? E são de extrema confiança nossa. Praticamente eu acho que a empresa, é bonito dizer, né, que nós somos os gestores da empresa, mas eu acho que às vezes a empresa ela é muito menos, ela não é só nossa, né? Ela é dessas pessoas maravilhosas que nos ajudaram, né, a chegar até aqui. Então eu acho que às vezes a empresa não é só nossa, a empresa também é deles, né? E isso é fantástico. Nós somos uma empresa com... Hoje nós temos 12 funcionários, 12 funcionários. Né? Uhum. E nos diversos setores. Nas duas lojas. Isso, nas duas lojas e nesse novo negócio que nós criamos esse ano. Qual é esse novo negócio? Nós criamos uma oficina mecânica. É a Oficirne. A Oficirne. Oficirne. Ela fica localizada na nossa loja de Camobi, anexa, né? Uhum. Que é num pavilhão, né, ao fundo, tem uma entrada lateral, tem um pórtico bonito ali que consegue identificar para poder entrar. E dessa maneira nós tínhamos que contratar mais pessoas, né? A gente está sempre buscando agregar pessoas para o nosso trabalho, né? Que se encaixem dentro do nosso projeto e também do nosso perfil de trabalho, né? E só falando sobre funcionários, né? São os colaboradores, são, né, as pessoas que realmente estão envolvidas no processo. Porque a cara do empresário, o primeiro cara crachá, vamos dizer assim, brincando, né? São as pessoas da linha de frente, quem realmente lida com o cliente, né? Então, é de suma importância o colaborador, né? Bem treinado, entendendo qual é a metodologia da empresa, o que realmente ela quer entregar, né? Chega uma hora que a empresa ela toma corpo através dessas pessoas, né? Elas é que decidem o que vai acontecer, já com o DNA da empresa bem caracterizado, né? Continuando, né? E daí nesse ano de 2021, buscando, né, um complemento do que era o nosso trabalho, a gente começou a ver que os custos também, olhando para o outro lado, começaram a apertar e a gente começou a ver que e também demora em execuções de serviço, assim por diante, não por incompetência ou dificuldade dos nossos parceiros que nós tínhamos. Eram parceiros sensacionais, assim, sou amigo de todos até hoje, mas a gente chegou no momento que nós precisávamos de algo mais rápido, com maior velocidade, né? E dessa maneira nós criamos a Oficirne, que é uma oficina mecânica,
né, voltada para atender em primeiro momento aos nossos carros, né, para nós revisarmos e entregarmos para o nosso cliente final, né, dar suporte, garantia, assim por diante. E também, como nós nos construímos aí por aos longos 28 anos, nós nos relacionamos muito com várias pessoas nesse período. E todos os meses a gente vai construindo novas relações. E a gente começou a ver que o ciclo mais ou menos de compra de um carro, né, ele gira em torno de 3 anos. Então eu te vender um veículo para nós termos uma nova relação, numa busca de produto, daqui a 3 anos, não concorda que é uma distância? É um tempo. Então, através da oficina, nós acabamos tendo uma relação mais próxima com o cliente, fazendo que a gente tenha, né, esse vai e vem de informação, de relacionamento, né? E essa troca realmente faz com que a gente fique mais próximo do nosso cliente, né? Não passando 3 anos para poder retornar e buscar uma compra. Nós também estamos trabalhando hoje também com guincho. Nós compramos um caminhão guincho para fazer sempre buscando benefício para a empresa e depois também para o cliente, né? Como hoje em dia o mercado está muito competitivo, nós acabamos buscando carros em outros mercados, então outras regiões do nosso país, né? Então a gente opta geralmente por até Paraná, assim por diante, né? Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. E para isso a gente tinha transporte externo, né? Sempre dependendo do quê? Do encaixe de alguém, de um terceiro. A partir do momento que nós temos uma ferramenta, que é uma ferramenta de trabalho, nós temos tudo para agilizar o serviço. Agilizando todo o processo. Então a gente acabou criando essa ideia meio que 360, né? Que é, eu vendo o veículo, eu transporto o veículo, eu arrumo o veículo, vendo o veículo. Então a gente fez essa ideia de tentar... E continua dando a manutenção para o veículo depois. Exato, dentro desse processo, né? Então é uma empresa nova que nós estamos lançando, né? Ela ficou muito bonita esteticamente, depois eu vou passar o material da nova empresa, né? Ela vai ser lançada, acredito que nós vamos fazer o lançamento esse mês ainda, né? Em função até do tempo que está um pouco frio e a oficina ficou muito bonita, tanto de dia quanto de noite. Então, tu há de convir com uma pessoa aí para uma inauguração ou para um evento às 5 horas da tarde até às 8, acho que dificilmente vai ficar muito, né? Então, a gente gostaria que fizesse essa troca de uma maneira bem... Então, a gente está esperando a hora certa, né? Mas vai ser uma nova empresa que tem muita atrela, né? Muita qualidade, né? Uma estética muito bonita, né? E tirar um pouco daquele estereótipo de oficina, que é aquela coisa um pouco suja, um pouco escura, sombria, né? E também voltado para o público feminino, né? Que é ligada nessa questão estética, qualidade, né? Então as pessoas estão bem treinadas para poder atender tanto ao público masculino quanto ao público feminino, né? Mas com uma atenção e uma relação muito aberta e honesta, né? Todo o processo de negociação, de atendimento, de serviço, ele tem que ser muito correto. É o que eu digo, uma pessoa me fez um questionamento que eu achei bem interessante e oportuno. Me disse assim, vocês fizeram uma oficina muito bonita, muito estética, assim, eu acho que isso vai colocar um pouco de medo no teu cliente. E eu olhei para essa pessoa e disse assim, vamos pensar, vou te responder de uma outra maneira. Vamos dizer que está passando um senhor aqui na avenida, aqui na frente, com um Fuca. E ele tem R$50 no bolso, beleza? E está passando uma outra pessoa com uma BMW. E ela tem R$50 no bolso. O que os dois compram? A mesma coisa, não compram? Então, a gente não quer fazer distinção. Claro. A gente quer entregar na Oficirne um bom serviço, independente da condição de cada um, do carro de cada um. Entregar um bom serviço num ambiente extremamente bonito, né? Saudável aos olhos e também nunca tirando qualidade, né? A qualidade, o preço justo, ele é inegociável. Isso é algo inegociável, né? Então a gente está com esse projeto bem bacana que vem a complementar tudo. E é verdade, né, Gustavo? Esse estreitamento de vocês com o cliente, né? Isso é um estreitamento de relações que realmente, né, vai funcionar muito bem, porque
tem tudo para dar certo. Tem tudo para dar certo, né? Imagina, né? O cliente vai voltar ali, assim como acontece em várias concessionárias, não é isso? Com certeza. Volta para sua concessionária para arrumar, para fazer a manutenção, para ter suas garantias e tudo. Vai ter ali com vocês. Também vai ser uma coisa bem interessante para lojas que tem de usados e semi-usados até novos. Né? Exato. Então é uma inovação que vocês estão fazendo também com dentro certeza. Desse tipo de loja. É um complemento, né? É um reforço da nossa marca. Né? Como eu falei, nós temos 28 anos de existência, né? É uma longa caminhada. E é uma relação de confiança muito grande que a gente tem com os clientes. Né? Como eu falei, tem clientes que ligam, compram pelo telefone, depositam o dinheiro e recebem o carro. Há um tempo atrás, um pouco fora de rota essa conversa. Hoje, totalmente normal e às vezes, como eu falei, nos coloca mais em compromisso. Dessa maneira, né, tu imagina tu comprar um carro seminovo numa loja de venda de veículos usados, seminovos, e que te oferece uma oficina também. E além disso, nessa proposta que nós temos, os nossos clientes Sirne Automóveis, até o final do ano, até dezembro, não sei se nós não vamos estender essa promoção, vamos dizer assim, vão ter 50% de desconto na mão de obra, né? E podem parcelar em 3 vezes sem juro no cartão. Então, isso tudo é voltado para o nosso cliente, né? Que é o nosso primeiro foco, aquela pessoa que convive com a empresa, se relaciona com a empresa, confia na empresa, né? E nós, querendo estarmos mais próximos desse cliente, ofertamos essas vantagens, né? Não é algo só para o momento, né? É algo que a gente consiga ter essa relação contínua, né? Com o cliente. Você estava falando que também tem esse lado, né, do feminino, né, puxando para o lado feminino, que vocês têm bastante clientes e que tem vai ser uma maneira especial também de tratar com esse público. Como é que vocês vão fazer? Vocês têm mais público, as lojas de vocês vendem mais para homens, mais para mulheres? Tem mais ou menos essa variação? Tem. Em torno mais ou menos de 70% é para homens mesmo, né? Mas o poder de decisão sempre é da mulher. Isso é muito legal. Quando eu me formei em administração lá em 2003, a minha como é que se diz, o meu TCC, ele foi a respeito da relação de compra, né? Como é que se estendia na família uma relação de compra. E isso não mudou. Passado aí 19 anos desse estudo que eu fiz lá no Longínquo, né? 2003, 19 anos. Continua a mesma coisa. Quem decide é a mulher. Também acho. Eu sempre brinco com os clientes, né? Que às vezes, não, tem que dar eu tô olhando e tal, gostei, manda foto. Às vezes o cara tá num cantinho falando meio que no celular e a gente pega assim, não, e aí, o que tu achou? Com certeza tá falando com a família e com a parceira, né? Isso que é muito legal também, né? Porque às vezes essas decisões familiares, elas são muito importantes. E a gente sempre diz, né? Só muda as casas, meu amigo. A brincadeira é igual, Continua tudo igual. Nós vamos um pequeno intervalo novamente e daí depois nós voltamos no nosso último bloco já, né? Nosso bate-papo está super interessante aqui no estúdio, mas nós vamos um pequeno intervalo. Estou conversando hoje com o José Gustavo da Luz Sirne, ele que é o diretor da Sirne Automóveis. Nós já voltamos. Estamos apresentando Conexão Empresarial. Campanha Adega Cheia Shopping China Rivera. São mais de 1.500 opções de vinhos importados e sofisticados para vocês. Brinde os melhores momentos com os vinhos importados do Shopping China e crie experiências incríveis com vinhos renomados. Acompanhe as nossas redes sociais e fique por dentro de tudo que acontece por aqui.
elevar a sua autoestima? Chegou em Santa Maria a Clínica Estética Face Doctor, especializada em rejuvenescimento e harmonização facial. A clínica conta com atendimento especializado, que se destaca pela qualidade e sensibilidade com cada cliente. Oferece procedimentos não invasivos, como botox, ácido hialurônico, fios de sustentação, bioestimuladores de colágeno e lipo de papada. Agende uma avaliação e descubra qual o tratamento ideal para a sua pele. Na Rua Marechal Floriano Peixoto, 1357. Localizada na Avenida Dores, em Santa Maria, a Henk Store trabalha com marcas renomadas do mundo da moda. A loja proporciona que você tenha um estilo para cada momento, com muito conforto e elegância. O espaço foi pensado para que os clientes tenham um atendimento personalizado, com estacionamento privativo e horário diferenciado. As tendências da moda masculina e feminina você encontra na Henk Store. Saiba mais nas nossas redes sociais. Complexo Hospitalar Astrogildo de Azevedo. Centro de referência em saúde no interior do Rio Grande do Sul. Uma estrutura que integra o Hospital Astrogildo de Azevedo, a Policlínica Provedor Wilson Aita e o Hospital Alcides Brum, reunindo uma equipe multiprofissional e equipamentos de tecnologia de ponta para ser referência em múltiplas especialidades. Os purificadores da linha Purifique fornecem água purificada, onde os índices de retenção são comprovados por laudos, garantindo que contaminantes como cloro, pesticidas, metais pesados, bactérias, toxoplasmose, fármacos, ferrugem e microplásticos sejam retidos pelo refil. Possuímos patente mundial na retenção de vírus. Purifique, viva bem, viva saudável. Confira em uma de nossas lojas ou pelas redes sociais Purifique Santa Maria. Sou mãe e médica, e por isso sei que a saúde do meu filho é prioridade. Pensando nisso, a Unimed lança o Uniped, o cartão exclusivo para emergências pediátricas. Da sua casa, você faz uma videoconsulta com um pediatra ou é atendido aqui, no novo pronto atendimento da Unimed. Com o Uniped, seu filho tem acesso a consultas, exames, procedimentos e serviços no Hospital Unimed com valores diferenciados. Baixe o app do Hospital Unimed Santa Maria e conheça o Uniped. Voltamos a apresentar Conexão Empresarial. E o Conexão Empresarial está de volta. Eu estou conversando hoje com o empresário José Gustavo da Luz Cirne, ele que é o diretor da Cirne Automóveis. E temos bastante ainda assuntos, né? Mais um bloco só temos esse bloco, mas tem bastante coisa ainda para a gente falar. Mas essas mudanças e essas inovações que vocês estão fazendo na empresa, sem dúvida nenhuma, vai ser o grande lance agora para 2022. Ah, com certeza. A gente sempre tenta complementar projetos, né? E nós viemos com essa ideia, né, de fazer essa plataforma, como vocês têm aqui, né, de 360, de tentar atender melhor o cliente, né? Em momentos, né, de dificuldade, vamos dizer assim, de crise, nós sempre temos que tentar olhar para dentro, né, e tentar melhorar nossos processos. Dessa maneira, a gente começou a ver as necessidades que nós tínhamos. Então, a oficina foi uma necessidade que a gente tem certeza, né, e vai logo vai deslanchar também, né? Lembrando que nós não vamos atender somente pessoas que estão ligadas a Cirne Automóveis, mas ao público geral, né? Ela está aberta à sociedade. Vai ser aberta para todo mundo. Exato, né? Da mesma maneira o Guincho, que já está trabalhando bastante, a gente tem algumas rotas já traçadas, né? Que é Santa Maria, Porto Alegre, Florianópolis, né? Dessa maneira, Florianópolis, depois Blumenau. Então, nesse período, a gente consegue descontos especiais para levar, né? E trazer veículos também, né? Também a oficina ela vai beneficiar muitas pessoas, muitos colegas de trabalho, até outros lojistas já estamos procurando para fazer manutenção, empresas e assim por diante. E o mais legal é que o empresário está sempre pensando, né? A gente tem projetos, né? Acredito que para o ano que vem, mais ou menos, com o passar do tempo, a cidade ela vem engolindo os bairros, né? Dessa maneira, a nossa loja da Fernando Ferrari ela vem ficando pequena dentro do processo, né? Ela em 2004, ela era sensacional, mas ao longo do tempo a cidade, como eu falei, ela vem engolindo os bairros e o centro vem engolindo o bairro. E dessa maneira,
nós acabamos adquirindo um terreno muito grande, né? E nós temos um projeto futuro de fazer a nossa loja da Fernando Ferrari, vai migrar para um outro local, né? Que é na subida da Faixa Nova ali, bem onde tem um outdoor da empresa ali. E ali é um terreno com quase 7.000 metros quadrados, com frente para faixa, 130 metros de frente para faixa, 100 metros de frente para outra rua, né? Que é a Pedro Parsanello, que é do fundo. Então ali a gente tem pretensão de fazer a nossa, vamos dizer assim, na obra, né, de uma empresa, na construção de uma empresa, na história de uma empresa, algumas pedras têm que ser fincadas, né? Claro. E nesse processo, essa pedra, né, vem com o intuito de colocar uma pedra do que a gente construiu e de onde a gente conseguiu chegar, né, e nos dá força para fazer mais, para ir mais além ainda. E então ali um projeto vai ser bem interessante, vai ser uma loja com mais ou menos 2.000 metros quadrados, então uma coisa bem inovadora dentro do nosso setor, para realmente consolidar a nossa marca, né? Como eu falei antes, a gente é uma empresa com 28 anos de mercado e somos a maior loja de veículos do interior do estado, né? Isso nos engrandece e faz com que a gente busque mais ainda, né? Busque melhorar, evoluir processos, né? E também acabar novas estruturas para realmente dar mais conforto para o nosso cliente. Né? E hoje em dia, você acha que tem muita diferença? Antigamente as pessoas tinham até mais preconceito, né, em comprar carro usado, carro seminovo, mas hoje em dia é uma coisa bem natural, né? Eu acho que cada vez mais as pessoas também procuram esse tipo de veículo, né? Porque com certeza. Às vezes é muito mais em conta também do que comprar um carro zero, não é? Com certeza, com certeza. Até em função da pandemia, acabou reduzindo muito o mercado de veículos novos, né? Fazendo com que aquele cliente que ia atrás do veículo novo, por não ter o produto à disposição ou por uma longa fila de espera, que chegava a quase um ano, né, para determinados produtos, fomentou muito o mercado, né? Então teve uma busca, e esse carro, que é o seminovo, que é na casa de no máximo 10.000 quilômetros, até 20.000 quilômetros, acabou praticamente ficando escasso. E houve essa migração, né? Então, acho que até hoje ainda não normalizou o mercado. Eu acho que vai ainda um período, né? Óbvio que em tudo teve correções, né? Às vezes as pessoas acham que o lojista que está ganhando muito, sabe? Mas não é que o produto realmente subiu, como todos os insumos subiram, o mercado, produtos ficaram escassos, dessa maneira acabou galgando o preço. E extremamente competitivo. Hoje, na realidade, e vem bem dentro do que é a Oficirne, surgiu necessidade de os carros estarem melhores, né? Nós estávamos comprando carros, eu sempre brinco assim, comprando carro, nós tínhamos uma linha de trabalho que era antes, né, da pandemia, que era nós trabalhávamos, comprávamos um carro nota 8,5, implementávamos, fazíamos as revisões que tínhamos, né, necessidades que o carro demandava, e nós tínhamos um produto 9,5, uma nota 9,5. Como é um produto usado, seminovo, nunca vai ser 10, concorda? Não posso dizer isso. E com as pessoas utilizando mais os produtos, os carros, né, ficando mais tempo, trocando, diminuindo o tempo de compra, de renovar, acabou depreciando ele também. Então os carros, a gente começou a comprar carros já nota 6,5, 7 e gastando mais ainda para poder chegar nesse 9,5, né? E às vezes até com dificuldade de ter carro 9,5. Efeitos do mercado, não é culpa, né, nossa, é do mercado. E dessa maneira reforça o fato da oficina, porque ela vem para nos dar mais força e alavancar, fazer com que os nossos produtos realmente fiquem melhores. Óbvio que hoje a gente gasta mais do que a gente antes de ter oficina, mas a gente tem muito mais certeza do que está vendendo. Então, o nosso produto está muito mais qualificado, ele está muito mais seguro para o cliente, realmente, olhando no mercado e optando pela nossa empresa, pode ter certeza que ele vai estar se fazendo o melhor negócio. O produto que nós vamos entregar vai ser o melhor que vai ter no mercado. Com certeza, né? Está aí há 28 anos no mercado, né? E cada vez crescendo e com sucesso. Agora vai ficar essa loja grande, então, para o ano que vem. Vai ser, sem dúvida, né? Muito, muito importante isso também para Santa Maria, né? Para o desenvolvimento da cidade como um todo. Com certeza. Bom, já se sabe, então, né? Que o José Gustavo é um jovem empresário de sucesso,
né? Conseguiu fazer com que a empresa do pai, que começou com o pai, né? Crescesse, estivesse aí, está prosperando e cada vez mais, se Deus quiser. E agora eu quero saber um pouquinho, nós estamos no nosso último bloco, olha lá, ó. Lá está a Camila, o Ângelo, Momoso, né? Então, o que gosta de fazer o Gustavo nas horas de folga? O que eu gosto de fazer? Eu gosto basicamente de ficar com a minha família. Não sou muito sou mais reservado. Ao longo do tempo a gente vai selecionando muita coisa, né? Então geralmente eu saio do meu trabalho, vou para minha casa, fico brincando com meu filho, fico conversando com a minha esposa, né? Brincamos, olhamos filme, né? Temos alguns hobbies um pouco diferentes. Eu gostava de jogar futebol em função de alguns desgastes físicos de joelho, eu acabei optando por parar um pouco, e sobrepeso também. Mas a gente gosta... A minha esposa, ela é corredora, vai correr a meia maratona agora de Porto Alegre, que vai ter. Que legal. Ela joga pádel, eu gosto já de jogar beach tênis, que é uma coisa mais tranquila e tal. A gente gosta de andar de Polaris, de UVT, que são esses jipinhos fora de estrada. Até nós retornamos agora de uma viagem que a gente fez com alguns amigos, né? Da Super Tratores, que fez um evento lá nos Lençóis Maranhenses. Então, foram uns quantos para lá, né? Foi um mega passeio. Foi. Né? É um belo esporte assim, para extravasar um pouco, né? Uma coisa um pouco fora de estrada, totalmente fora do cotidiano. Tem muita sujeira, muita terra, muito barro, né? Tem percalços, eu digo assim, são dificuldades boas, né? E foi um grande passeio, até fizemos bons amigos, grandes amigos lá. Então, o que eu mais gosto é isso mesmo, sabe? Faço meu esporte, do esporte que eu gosto é de suar. Eu gostava de correr antigamente, mas, como eu falei, em função... Mais a minha esposa que me puxou para a corrida, né? Tem o pessoal da GoFit também, que faz um excelente trabalho lá. Mas eu acabei optando por deixar, só observar ela correr. Agora vai ter a maratona, eu e o Ângelo vamos para lá, vamos ficar... Tu cuida do Ângelo quando ela corre. É isso aí. A gente consegue dividir bem, assim, né? Para cuidar do menino e ter nossas particularidades, né? Como eu falei, sou um cara mais família, assim. Gosto de ir pra cozinha? Gosta de ir pra cozinha? Nada. Faço churrasco, o maior prazer, sem problema nenhum. A minha esposa, que é mais da cozinha, ela não era, mas nas últimas 3 semanas ela está se destacando até, eu acho que ela vai ganhar o posto aí de cozinheiro oficial. De cozinheiro oficial. Acho que ela fez uns cursinhos, eu acho que a Camila foi fazer uns cursinhos. Não, então, ela tem uma boa mão, ela tem que se colocar à disposição. Claro. E está se fazendo, não é uma crítica, tá excelente. Camila continua. Continua. Ai, que legal. Coisa boa. Mas isso faz parte, né? A gente tem que ir para as panelas de vez em quando, tem que ir para a churrasqueira, né? Isso Exato. Na verdade, a comida em si, ela é um atrativo para reunir pessoas. Exatamente. Né? Então... tem coisa melhor, né? Que reunir os amigos para um bom churrasco, né? Para um bom prato de que seja de macarronada, mas exato, é bem bom, né? Amanhã mesmo a gente tem uma confraria, que eu tenho alguns amigos, e nós vamos fazer a confraria lá na Oficine. A Oficine, ela tem um espaço gourmet e que vem com essa ideia de integração, né? É um espaço para ofertar para clientes, para eles poderem fazer os eventos deles, gastando somente a taxa de manutenção mesmo que tem, né? Para aproximar mais clientes ainda. E dessa maneira nós também vamos reunir os meus amigos lá e essa confraria para o churrasco. Mas eu não vou fazer churrasco. Tem o Quinho, que é bem mais capacitado que eu, tem o Dom, ele que vai fazer. Tá certo, coisa boa isso, né? Olha, Gustavo, muito obrigada por ter vindo até aqui, né, nos nossos estúdios. Prazer, obrigada Marcelo, por compartilhar com a gente, né, toda essa tua história, né, da empresa do teu pai, começou com ele, que hoje está sendo tocada por você. Olha, parabéns mesmo, muito sucesso. Obrigado, agradeço aí a oportunidade, né, de vir aqui contar um pouquinho da nossa história, né, falar da família Cirne Automóveis, né, da família Oficine agora que se inicia, né, e agradeço, fico à disposição aí para alguma outra oportunidade que demandar. Não, com certeza, muito obrigada mesmo, a gente adorou nessa trajetória toda aí, desse jovem empresário de sucesso, graças a Deus. Fico feliz, obrigado. Nós também, tá? Um abraço, tudo de bom, obrigada por estar aqui conosco. Obrigado. Conexão Empresarial fica por aqui.
Até o próximo. Você acompanhou Conexão Empresarial com Maristela Moura.